volta com vocês. Gostaríamos de lembrar sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Este clube dá apoio para todos os programas, incluindo o nosso. E se você quiser conhecer melhor, ligue para 0800 12 18 38 e vai ver um pessoal bastante simpático para conversar com você. Estávamos falando de como era a ciência na época de Kardec. Como era a ciência no tempo de Kardec, você está falando que havia uma vertente espiritualista. Toda a área que estudava as consequências dos atos humanos era de espiritualista, fundamentada na filosofia espiritualista. Então, a ciência se dividia entre ciências naturais e ciências morais. Até eu falei que precisa se saber disto para entender, muitas vezes, Kardec não está falando sobre boa ou má conduta, Não. ele está falando de comportamento humano. Exatamente. Então, é claro que os cientistas da área, das áreas naturais, a maioria deles era materialista já naquela época. Tá estudando. Mas os da área das ciências morais, eles eram espiritualistas. Bom, dentre as ciências morais, havia um nicho que eram as ciências filosóficas. O que eram ciências filosóficas? Eram as ciências que estudavam o entendimento do ser humano sobre ele mesmo e tudo o que existe. Como o fundamento das ciências morais era uma filosofia espiritualista, e para nós hoje, às vezes é até difícil entender isso, né? Porque como toda universidade é materialista, nem se repara mais que há um fundamento filosófico para o materialismo. Claro. Então, quando você vai na universidade, qual é o fundamento filosófico? Nós pressupomos aqui que não existe alma. Que a matéria é causa e a matéria é efeito. O ser humano é um resultado do funcionamento do cérebro, da fisiologia. Sim. Esse é um pressuposto filosófico, porque isso não consegue se provar. Lógico. Na época, então, anterior a Kardec, e também durante o Espiritismo, na universidade, na área das ciências morais, o pressuposto é de que o ser humano era uma alma. Então, é uma alma habitando um corpo. Olha que diferente. Inclusive, é diferente das religiões. É um estudo racional, né, que vai estabelecer uma psicologia que tem como origem estudo da alma, e o estudo da alma pressupunha, então, que nós tínhamos realmente uma fisiologia do corpo, como se fosse um animal o nosso corpo, e só que habitado por uma alma. As características da alma, então, no estudo da psicologia, eram a alma representava vontade, razão e sentimento, enquanto que instintos, paixões e as características fisiológicas, as respostas automáticas, tudo isso faziam parte da fisiologia do corpo. E tudo isso era estudado, você fala em nível universitário? Então, assim, dentre as ciências filosóficas, você tinha ali psicologia, né? Você tinha o estudo de Deus, que era a teodiceia. Que essa psicologia não é aquela que a gente não é de conhece hoje. agora. Era realmente estudo da alma. Sim. Qual a relação entre alma e corpo, quais são as características da alma que diferem da do corpo e assim por diante. E é interessante, porque Kardec, antes de ser Kardec, que o professor Hippolyte, ele deveria estudar e conhecer tudo isso. Isso já era tema da escola, inclusive aos jovens era ensinado os manuais de filosofia e explicavam todas essas questões. Olha que interessante. Por isso que o Espiritismo encontrou um corpo de conhecimento que o sustentou em sua época. Então, veja, dentre as ciências filosóficas, então, tinha o estudo do ser humano em si, que se dividia em psicologia, o estudo da razão, né? Que era a lógica, e também o estudo do belo, né? Da concepção que nós temos de beleza, que é a estética. E tínhamos a teodiceia, estudo de Deus. Que é o estudo de Deus, quais são as características de Deus. Mas sem religião. Não, tudo isso é independente de questão religiosa. Certo. Porque se concebe, então, considerando o espiritualismo como sendo um fundamento da natureza, a existência de Deus como sendo o provedor da natureza como um todo e da existência da alma em si. Então, existindo Deus na natureza, há um sentimento religioso natural. E há também, da mesma forma que Deus criou leis que regem a matéria,
que são as leis naturais, que são estudadas nas ciências, né, naturais, existem leis que regem o comportamento humano. Então, isso ensejou nas ciências filosóficas o estudo de um campo chamado estudo moral. Sim. Então, você tinha a lógica, moral. psicologia e moral. O que é a moral ali? Comportamento humano. Muito mais na complexo até do que só o comportamento, porque vai se estudar os fundamentos da moral. Então, naquela época, tinha uma divisão de moral teórica e moral prática. Na moral teórica, vai se estudar que o que representa no ser humano a alma é a vontade. E só existe vontade se houver escolha. E a escolha que fundamenta a liberdade é o que vai estabelecer a moral. Então, a moral, segundo os espiritualistas, e o que se estudava na universidade e nos colégios, era que a moral natural, ela se estabelece a partir da escolha individual, a partir da liberdade. Quer dizer que nós caímos, então, na autonomia. Exatamente. Você ter recursos pessoais, quer dizer, todo mundo tem, mas a educação vai ajudar, tá certo? E tem uma coisa muito importante, Cristina, que aí a gente vê que o estudo da moral na universidade e no colégio, ela diferia bastante do catecismo. Porque o catecismo colocava a moral como sendo obediência a Deus, temer a Deus, obedecer à regra que ele estabelece. E na escola, os jovens aprendiam que na natureza, a moral se estabelecia a partir da escolha individual, que era a liberdade. E não a relação de castigo que está relacionada às coisas do corpo. Claro. Porque, veja, recompensa e castigo é prazer e dor. Sim. E aí na universidade se estudava, olha, prazer e dor é característica do corpo e não da alma. A alma, qual é a característica dela? É a consciência e é a liberdade. Isto. Que está presente na vontade, eu escolho. Então a moral não pode estar no prazer e na dor. Isso é característica de condicionamento. Então isso difere muito da visão que temos hoje de moral, porque a única moral hoje que se conhece no cotidiano é a moral estabelecida pelas igrejas, que é fundamentada em prazer e dor. E não se sabe hoje desse conteúdo que era estudado na época de Kardec, e os espíritas que tiveram uma formação no colégio tinham esse estudo, na onde? Nas ciências filosóficas. Isso. Olha que interessante, ciências morais. Dentre as ciências morais tinha ciências filosóficas. Nas filosóficas tinha o estudo do homem, de Agora, Deus espera. e da matéria. Você vai repetir tudo daqui a pouquinho, o estudo do homem, Deus e da matéria, em um pequeno intervalo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.